Em 1982, o diretor do Programa Ambiental das Nações Unidas disse que até o ano 2000, as mudanças climáticas causariam uma catástrofe global, que seria irreversível, que seria o mesmo efeito de um holocausto nuclear. Foi isso que foi dito nas Nações Unidas. O que aconteceu? Aqui estamos nós. Outro oficial da ONU disse que em uma década tudo poderia ter sido varrido pelo aquecimento global. Não aconteceu. Se vocês olharem para trás, na década de 20, década de 30, eles diziam que era o resfriamento global que acabaria com o mundo. Precisamos fazer algo. E depois mudaram para aquecimento global, que vai destruir o mundo. E aí começou a resfriar de novo. E agora eles chamam de mudanças climáticas. Porque não tem como errar, não tem erro. É mudança climática. Se subir, se cair, o que quer que aconteça é mudança climática. É o maior golpe da história do mundo, na minha opinião. E não importa o que aconteça, e com o aquecimento global ou resfriamento global, todas as previsões feitas pelas Nações Unidas e muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, foram previsões erradas, feitas por pessoas idiotas, que não deram aos países uma chance de ter sucesso. Se não fugirmos desse golpe da energia verde, seus países vão fracassar. E eu sou muito bom em fazer previsões. E o chapéu que mais vendeu na minha campanha é: o Trump estava certo sobre tudo. E eu não digo isso para me gabar, é simplesmente verdade. Eu acerto quase tudo. Se vocês não mudarem o curso, se não fugirem desse golpe das energias renováveis, os seus países irão à falência. E se vocês não impedirem pessoas que vocês nunca viram antes, que não têm nada em comum, de entrar nos seus países, vocês também vão fracassar. Eu sou presidente dos Estados Unidos, mas eu amo a Europa. Eu amo as pessoas da Europa. E eu odiaria ver a Europa ser devastada por questões energéticas e de imigração. Esse monstro de duas caudas destrói tudo. E não podemos deixar que isso continue acontecendo. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem ser politicamente corretos, vocês querem ser legais, mas vocês estão destruindo a sua herança. Pensem no desastre da imigração, da catástrofe das energias renováveis. Pensem nisso antes de ser tarde demais. A pegada de carbono é uma mentira criada por pessoas com intenções malignas, e os países estão seguindo para um rumo à destruição. A questão da pegada de carbono era algo que estava por todos os lados há alguns anos. Era tudo que você via, a pegada de carbono. E aí o presidente Obama entra no Air Force One, um Boeing 747 gigantesco, que já não era novo, com motores antigos, expelindo tudo na atmosfera. Ele falava muito sobre a pegada de carbono, precisamos reduzir a pegada de carbono. E ele voava de Washington para Hawaii para jogar golfe. E voltava naquele avião tão belo e falava de novo: aquecimento global e a pegada de carbono. É um golpe. E com muito custo, a Europa reduziu sua pegada de carbono em 37%. Pensem nisso. Parabéns, Europa. Um trabalho excelente. Vocês eliminaram muitos empregos, fecharam muitas fábricas, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. Mas com todo esse sacrifício, com tudo, muito mais, isso foi eliminado por um aumento global de 54%, sendo que muito veio da China e outros países que estão prosperando ao redor da China, que agora produz mais gás carbônico do que todos os países desenvolvidos do mundo. Então, todos esses países estão se esforçando tanto na sua pegada de carbono, o que, de novo, é uma besteira. Sabe, é interessante. Nos Estados Unidos, nós ainda temos ambientalistas radicais, e eles querem que as fábricas parem, tudo pare, não queremos mais produção de gado, queremos eliminar todo o gado, eles querem coisas inacreditáveis. Mas sabem, nós temos uma fronteira muito forte, e nós temos um formato que não é reto, é um formato amorfo quando falamos da atmosfera.
E se nós tivéssemos o ar mais limpo, e nós temos um ar bastante limpo, o ar mais limpo que já temos há anos, o problema é, outros países como a China, que tem uma qualidade de ar um pouquinho pior, ele é transmitido. Ele vem com o vento. O ar vai ser poluído porque vem de outros países também. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. Mesma coisa com a questão do lixo. Na Ásia, eles jogam muito do lixo no oceano. E numa jornada de 1 a 2 semanas, esse lixo flutua e vai até Los Angeles. Vocês já devem ter visto quantidades imensas de lixo, uma quantidade difícil de se lidar, passando por Los Angeles, passando por São Francisco, e as pessoas podem... E alguém vai ser multado porque jogou um cigarro na rua. O efeito primário dessas políticas de energias verdes é que não só não ajuda o meio ambiente, mas redistribui manufatura e atividades industriais de países que seguiram essas regras insanas para países que estão poluindo e quebrando essas regras e conseguindo uma fortuna com isso. As contas de eletricidade são 4, 5 vezes mais caras do que na China e 2 a 3 vezes maiores do que nos Estados Unidos. E as nossas contas estão caindo, nosso preço de gasolina está caindo, nós temos uma expressão aqui, drill, baby drill, que é perfure, perfura! Ou seja, devemos continuar obtendo petróleo e isso reduziu os preços de gasolina. É pouco comum ver ar-condicionado em alguns desses países, porque os custos de energia elétrica são tão altos. Então, enquanto os Estados Unidos têm um pouco mais de 1.000 mortes de calor por ano, a Europa tem mais de 175.000 mortes de calor. Porque não dá para ligar o ar-condicionado de tão caro que é. Essa não é a Europa que eu conheço e que eu amo. Tudo para fingir, ou fingir que vai parar essa baboseira de aquecimento global. Essa ideia globalista de pedir que nações industrializadas causem dor e se firam, e essa ideia deve ser rejeitada imediatamente. Por isso que nós saímos do falso Acordo de Paris. Os Estados Unidos estavam pagando mais do que todos os outros países. Os outros não estavam pagando. A China não deveria pagar até 2030. A Rússia recebeu um padrão antigo mais fácil de atingir. O padrão de 1990. Mas para os Estados Unidos, nós temos que pagar $1 trilhão. E eu disse, é outro golpe. O mundo tomou proveito dos Estados Unidos por muitos anos, mas não é o que vai acontecer mais. Eu liberei a produção massiva de energia com decretos presidenciais para buscar petróleo, mas nem precisamos buscar tanto. Nós temos muito petróleo disponível. Petróleo e gás natural. Nós temos muito carvão, mais do que qualquer outro país do mundo. Eu digo que é o nosso carvão limpo, porque é possível fazer coisas com carvão hoje que não era possível fazer há alguns anos atrás. Então, nós nunca usamos as palavras carvão, mas só o carvão lindo e limpo. Muito melhor, né? Mas nós estamos prontos para apoiar países com suprimentos abundantes de produtos energéticos. Nós estamos exportando energia para todo mundo. Nós queremos comércio e negociações com todas as nações. Queremos ajudar essas outras nações. Mas o desafio é o mesmo que com a questão climática. Os países que seguem as regras, todas as suas fábricas foram assaltadas, saqueadas. É terrível. Foram destruídos por países que não seguiram as regras. É por isso que os Estados Unidos agora está aplicando tarifas em outros países. E muitas dessas tarifas foram por muitos anos aplicadas a nós de forma descontrolada. Nós usamos tarifas como um mecanismo de defesa.
na administração Trump, incluindo no meu primeiro governo, em que centenas de bilhões de dólares em tarifas foram coletados e tivemos a menor infração. E a única diferença é que nós temos centenas de bilhões de dólares entrando no país, e é assim que nós vamos garantir que o sistema funcione para todos e que seja sustentável no futuro.